Essa casa é um dos locais mais mal assombrados dos Estados Unidos. But I saw the face of a little girl in that window, just now. E uma gravação feita por um time de investigadores paranormais gerou um áudio tão bizarro e assustador que diversas pessoas que ouvem ele têm reações adversas e podem provocar coisas diferentes. Então fica aqui um alerta. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Tava faltando com vocês de um caso sobrenatural no canal, mas é que diferente dos casos criminais, que tem um novo todos os dias, praticamente, o que é muito triste. Casos sobrenaturais, não. É muito difícil que a gente encontre casos sobrenaturais novos que são incríveis, que a gente vai olhar e falar, meu Deus, que coisa bizarra aconteceu. Mas esse aqui, eu confesso pra vocês que eu já conhecia por alto, já tinha visto algumas investigações paranormais nessa casa, mas eu não sabia da história por trás e dos primeiros acontecimentos com a família que experimentou a maior quantidade de atividades. Então é bem doido. Falando nisso, hoje eu tô da cor da minha parede, né? Se eu tivesse com chroma key, eu ia aparecer sem roupa. Bom, sem mais enrolação, bora pra história. Reza a lenda que em algum momento, ali por 1800 e pouco, no meio da noite, o Dr. Charles Finney, um médico muito renomado, ouviu batidas na porta da frente da casa dele. Ele abriu de forma cautelosa para se deparar com uma mulher desesperada segurando a filha de 6 anos no colo. A garota parecia estar sentindo muita dor. O Charles achou aquela situação estranha, porque tinha uma mulher batendo na porta da casa dele no meio da noite. Mas ao mesmo tempo, como ele era médico e ele tinha um pequeno consultório no porão da casa, ele achou que era obrigação ajudar aquela garota, principalmente vendo o estado dela. Então ele permitiu que as duas entrassem na casa e direcionou elas ali pro porão. Quando ele foi examinar a garota, chamada Sally, ali na mesa de cirurgia, ele percebeu que o apêndice dela estava prestes a se romper. E aí ele ficou bem desesperado, ele sabia como era grave esse caso e o quão rápido ele precisava fazer aquilo para que a garota não viesse a falecer, e nessa pressa ele acabou administrando a quantidade de anestesia errada. A garota acabou por falecer gritando de dor. Essa é só uma das histórias da origem da casa mais mal assombrada dos Estados Unidos, a Sally House. Outras versões dizem que o Charles tinha um caso com essa mulher, e aí para evitar que esse caso fosse descoberto, ele decidiu fazer a operação na casa dele mesmo, ao invés de levar para o hospital. E também dizem que a causa da morte da Sally possa ter sido algo relacionado à pneumonia, a problemas respiratórios e não no apêndice. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre a história da casa. A gente sabe com certeza que o Charles Finney viveu ali e que a casa ficou na propriedade da família dele por vários anos. Inclusive, vários dos familiares dele faleceram ali, mas não mortes trágicas, era algo mais natural. Mas esse papo mais sobrenatural da Sally House começou ali nos anos 90, quando o casal Tony e Deborah Pickman se mudaram. O endereço do local era a 508 North 2nd Street. E o que se seguiu depois deles se mudarem para lá foi uma das assombrações mais bem documentadas da história. Os dois compraram a casa juntos quando eles estavam esperando o primeiro filho. A Deborah sempre foi muito curiosa com o sobrenatural, mas o Tony não. Ele era católico e não acreditava em espíritos. E é claro que quando eles se mudaram, eles não estavam imaginando que a casa tinha alguma coisa. E era uma casa relativamente simples. No primeiro andar você tinha a sala e a cozinha, e no andar de cima tinha o quarto do casal e também o quarto do bebê. E era literalmente o quarto do bebê. Quando eles mudaram para casa, esse quarto já estava montado como se fosse para receber uma criança. Tinha papel de parede infantil e esse tipo de coisa. E a janela do quarto do bebê dava para a rua. Então, se você olhasse do lado de fora, você ia ter ali uma visão de uma partezinha desse quarto. Assim que eles se mudaram, eles estavam bem empolgados e também se preparando para a chegada do primeiro filho. No primeiro mês, nada demais aconteceu. Mas logo depois, eles começaram a ouvir alguns barulhos estranhos. As luzes da casa pareciam apagar e acender sozinhas, ou então ir diminuindo a luz. Eles não pensaram muito sobre isso, até porque era a primeira vez que eles moravam em uma casa só deles, sem estar com a família e com outras pessoas. Então eles imaginaram que esses barulhos e essas questões elétricas eram normais.
E qualquer pessoa pensaria o mesmo. Até porque quando você muda de casa, você tem que se acostumar com os novos barulhos dessa casa. Eu lembro direitinho quando eu mudei pro meu novo apartamento, que eu fui dormir à noite e eu fiquei completamente apavorada, porque eu tava ouvindo os sons dos meus vizinhos e no meu apartamento antigo eu não ouvia nada. O ventilador de teto também girava sozinho de vez em quando, mas eles também colocavam a culpa em problemas elétricos, em alguma brisa, mesmo que de vez em quando tivesse tudo fechado. Mas como tava incomodando um pouco, eles contataram o proprietário e aí esse proprietário levou um técnico para ver se tinha algum problema elétrico. Ele achou estranho porque quando ele vendeu a casa, ele sabia que não tinha nada ali e foi confirmado por esse técnico que estava tudo certo. Então, por enquanto a gente tinha esses fenômenos, mas eles se intensificaram depois que o bebê nasceu. E o casal ficou bem incomodado porque o bebê deles não dormia. Parecia que ele era acordado a cada 1 hora e a gente sabe que isso é normal com recém-nascidos, mas parecia que alguém estava brincando com ele. Então eles iam até o berço e aí, de repente, o bebê ficava em silêncio. E aí, quando eles saíam, ele voltava a fazer alguns sons, ele chorava. Então, a Débora e o Tony não estavam dormindo nada. Teve até um dia que um dos vizinhos comentou que viu a luz do quarto do bebê acesa no meio da madrugada. Só que nessa noite em específico, o bebê estava dormindo no quarto do casal. Então, a Débora até falou: ah, será que você não se enganou, né? Talvez você tenha visto a luz do corredor refletindo no quarto. Mas o vizinho tava tipo: não, eu tenho certeza absoluta que era a luz do quarto do bebê. E como eu falei pra vocês, dava pra ver do lado de fora esse quarto em específico. Como essa falta de sono começou a afetar muito o casal, além deles brigarem muito, eles estavam muito estressados, a irmã da Débora foi passar uns dias na casa pra ajudar. E aí ela levou o bebê pro andar de baixo com ela e ele dormiu a noite toda. Parecia que ele só acordava desse jeito se ele ficasse sozinho naquele quarto. Um dos acontecimentos mais bizarros e que começaram a fazer eles pensarem que tinha algo mais ali foi uma noite em que eles tinham saído de casa, eles foram jantar, e aí quando eles voltaram, o Tony passou na frente do quarto do bebê e percebeu que além da luz estar acesa, os ursinhos de pelúcia que o bebê tinha estavam sentados em círculo no meio do quarto. E assim, primeiro que o bebê nem brincava com esses ursinhos de pelúcia e muito menos teria capacidade de colocar eles em círculo. Quando o Tony foi perguntar pra Débora e pra irmã dela se elas tinham mexido naqueles brinquedos, elas falaram que não. Em um primeiro momento, Tony não pensou muito sobre isso, eles só colocaram os ursinhos de volta nas prateleiras, apagaram as luzes e desceram pro andar de baixo. Só que assim que ele desceu, ele ouviu a luz acendendo de novo. E aí quando ele voltou lá pra cima, os ursos estavam de volta em círculo. Naquela noite, eles ficaram muito assustados e todos dormiram juntos no quarto principal. E algo muito curioso que andava acontecendo desde quando eles tinham mudado para aquela casa foi que o cachorro da família ficava bem inquieto. Ele era muito tranquilo, ele quase nunca latia, mas desde que eles se mudaram, ele ficava parado na frente da porta daquele quarto, olhando para algo que eles não conseguiam identificar e latindo sem parar. Parecia que ele rosnava para alguém que estava ali. Naquela época, também tinha um programa de TV que eu não sei se existe até hoje, mas ele era muito famoso por fazer investigações paranormais. O nome do programa era Sightings. E como a Débora era muito curiosa com o sobrenatural, é claro que ela já acompanhava esse programa. E aí, quando essas manifestações começaram a aumentar na casa, ela tentou entrar em contato com eles. Esse contato aconteceu quando Tony começou a ouvir alguém subindo e descendo as escadas todas as noites. Ele achou que eram os gatos da família, mas aí um dia ele decidiu se levantar e pedir pros gatos pararem, né? Tipo, fechar eles em algum lugar para que eles não ficassem fazendo tanto barulho. Ele percebeu que não tinha nada. Os gatos estavam em algum lugar no andar de baixo, e enquanto ele estava ali parado, olhando para a escada, ele sentiu alguma coisa vindo na direção dele, até que um frio correu por todo o corpo dele. E depois ele ouviu risadas de criança. Parecia que algo estava querendo brincar. No dia seguinte, ele foi cochilar depois do almoço e a Débora sentou do lado dele. E aí ele acordou meio sonâmbulo, meio em transe e disse pra ela: ele é meu. Depois ele voltou a dormir. A Débora achou que fosse só um sonho. Só que as coisas só iam escalando. Em um dia em que eles acordaram, as fotos da família que ficavam em quadros na parede estavam de cabeça pra baixo. E também, quando eles tentavam tirar fotos dentro da casa, aparecia uma mancha. E essas fotos são reais, a gente tem essas fotos aí. Muitos céticos criticam porque dizem que eram aquelas fotos de filme,
filme, então era normal que elas queimassem. Daí depois que eles pediram ajuda, a equipe desse programa de TV foi visitar a casa. Inclusive tá aqui na descrição o episódio completo dos Sightings para quem quiser assistir. E esse programa, no geral, tem vários médiums e investigadores que são céticos. Em muitas investigações que eles fizeram, eles conseguiram achar explicações plausíveis para o que estava acontecendo, que não fosse relacionado ao sobrenatural. E aí quando eles chegaram na casa, primeiro que o Tony e a Deborah, eles decidiram que eles queriam permanecer anônimos, então no programa não aparecia os rostos deles e eles também mudaram os nomes. E aí eles explicaram que os fenômenos estavam acontecendo todos os dias, que às vezes algumas velas queimavam aleatoriamente, algumas que nem tinham sido abertas ainda, e o bizarro é que o pavio dessas velas não estava queimado, parecia só que alguma fonte de calor tinha sido colocada do lado delas e aí só a cera derreteu. E até tinha uma pequena impressão digital na cera. Eles também mencionaram que estavam presenciando pequenos incêndios pela casa. E esses incêndios eram estranhos porque tudo que pegava fogo pegava só de um lado ou só uma parte. Por exemplo, quando eles estavam dando uma festa na casa deles para a família, o Tony foi até a cozinha e ele percebeu que na escada tinha uma boneca e essa boneca estava pegando fogo, só que só estava pegando fogo na cabeça. Depois o fogo apagou e o restante dela estava intocado. E vários outros objetos que eles mostram no programa também estavam na mesma situação, só uma partezinha estava preta do fogo e o restante nada. E parecia que aquela presença e aquela atividade estava sendo concentrada no Tony. Logo ele começou a relatar que estavam aparecendo cortes pelo corpo dele. Quando o programa foi ao ar, o primeiro episódio, uma família que morou na casa antes do Tony e da Deborah entrou em contato com o programa para contar que também experienciou algumas coisas ali. Eles falaram que também aconteceram pequenos incêndios e que um dia, quando eles estavam chegando em casa, eles olharam para o quarto do bebê e parecia estar pegando fogo, só para eles entrarem correndo e verem que não tinha nada. Além disso, a mulher que morava lá disse que a filha dela tinha uma amiga imaginária chamada Sally. E aí várias vezes, quando a mãe ia repreender ela por alguma coisa, ela falava: mãe, não fui eu, foi a Sally, não sei o que, foi a Sally. E a mãe achava estranho, ela só achava que a filha estava querendo colocar a culpa em outra pessoa para se safar de algum castigo. Mas logo as coisas começaram a fazer mais sentido. A Deborah se convenceu que eles estavam lidando com o espírito de uma criança que estava desesperadamente tentando chamar a atenção deles. Parecia que essa criança queria brincar, ela estava colocando os brinquedos no chão, ela ficava correndo para lá e para cá, dando risadinhas e provocando como se fosse um poltergeist. O programa Sightings levou um time de médiums ali e eles acabaram concordando com a presença de uma criança. Um dos médiums, chamado Peter James, que foi um dos que mais estudou o caso, disse que quem estava ali era o espírito de uma garotinha chamada Sally, que queria fazer parte da família e também proteger o bebê. Não sei se vocês estão lembrando aqui de uma outra história de espírito bem famosa que o suposto espírito de uma criança também queria fazer parte da família e ser protegido e ser cuidado, até que os moradores permitiram que ele entrasse dentro de uma boneca. Pois é, muito parecido com o caso da Annabelle. E é claro que a gente sabe que tem casos assim, que o espírito se mascara como uma criança para comover as pessoas que estão ali e, na verdade, é algo muito mais maligno. O Peter, antes mesmo dele entrar na casa, ele disse ter visto de relance o rosto de uma garotinha. But I saw the face of a little girl in that window. Just now. A Deborah ficou bem comovida, ela sentia que ela precisava proteger o espírito. Mas pro Tony, aquilo não parecia certo, até porque os ataques estavam sendo direcionados a ele. Ele não se sentia bem dentro da própria casa, e ele estava vendo vários ferimentos pelo corpo. Um dia, ele disse pra Deborah que o espírito tinha mordido ele, e tinha mesmo uma marca de mordida na perna. Os arranhões também só foram aumentando. Eram arranhões bem grandes e profundos. Eu não vou conseguir colocar as imagens aqui no vídeo, mas eu vou colocar a minutagem do episódio se vocês quiserem ver, porque foi algo bem surpreendente. Quando o programa Sightings foi até lá, eles ficaram meio céticos com o Tony falando desses machucados. Às vezes ele saía pra ir no banheiro e aí ele voltava com esses arranhões. E eles ficavam tipo: ai, com certeza você está se arranhando e fingindo que tá aparecendo.
aparecendo. Então eles checavam o corpo dele o tempo todo. Tipo, você vai no banheiro? Deixa eu ver aí suas costas. Aí quando ele voltava, eles checavam pra ver se tinha aparecido algo novo ou não. Só que esses ferimentos começaram a se materializar na frente das câmeras. Um dos médiums mesmo disse, ele falou, eu cheguei a duvidar de você, mas eu tô aqui conversando com você, não tinha esse arranhão no seu rosto e agora tem, eu tô vendo ele aparecer. E aí começava a sangrar também, era algo bem bizarro e tinha uns muito profundos mesmo. Os investigadores também conseguiram encontrar alguns pontos mais frios na casa e também energia eletromagnética, que vocês sabem que esses investigadores medem com aquele aparelhinho EMF. O Tony também alegou que um dia, quando ele estava tomando suco de laranja na cozinha, ele se virou e se deparou com essa garotinha, que seria a Sally. Depois ele desenhou o que ele viu e um antigo morador também disse ter visto uma garota bem parecida. Só que apesar da gente ter esse fantasma da Sally, os médiums também diziam que aquela não era a única presença ali. Ele achava que pelo menos 3 pessoas tinham morrido dentro da casa ao longo dos anos. E ele também falava que a Sally teria morrido com algum problema nos pulmões, algum problema respiratório. Eles foram até o cemitério local da cidade, se eu não me engano, a cidade se chama Atkins, alguma coisa assim. E esse médium, o Peter, disse ter visto uma visão de uma garota que morreu de pneumonia. E o médico não teria conseguido salvá-la. E aí ele foi andando pelo cemitério, parecia que tinha um lugar que estava chamando ele, e ele parou na frente de um túmulo. Esse túmulo já era bem antigo, inclusive o nome de quem estava enterrado ali já tinha sido apagado, mas depois eles conseguiram nos registros locais descobrir de quem era, e era de uma garota chamada Sally Isabel. Nos registros eles também conseguiram confirmar as 3 mortes na casa. A primeira em 1872, a outra em 1900 e a última em 1980, todos da família Finney, que eram daquele médico inicial. Em uma das noites, depois das sessões espíritas que o programa fez na casa, o Tony acordou e olhou no pé da cama. Ele viu aquela mesma garotinha, mas logo, de acordo com ele, ela começou a se transformar em outra coisa. Ela parecia não ter pele, ela estava corcunda e tinham larvas saindo da boca dela. E parecia que cada uma das visitas da equipe fazia as coisas piorarem pro Tony. E era bizarro, porque a Débora não queria sair da casa. Em uma entrevista que ela deu pro programa, ela falou, as pessoas ficam me perguntando por que a gente não se muda daqui, e o motivo é a curiosidade. Simplesmente. A gente quer saber até onde isso vai, porque isso tá acontecendo. Então ela tava muito empolgada, ela tava tipo, meu Deus, eu tô numa casa finalmente que tem fenômenos acontecendo. Até porque ela não tava experienciando nada, era só o Tony. E parecia que ela não tava tendo uma empatia com ele, de, meu Deus, você tá sofrendo, vamos sair daqui. Não, ela queria saber onde aquilo ia dar. O Tony tentou conversar com ela, mas ela parecia não ouvir. Até que ele começou a dizer que ele tava ouvindo vozes, e essas vozes diziam pra ele machucar a Débora. E ele começou a se tornar uma pessoa diferente. Ele tinha essa vontade de machucar ela, e ele só se sentia melhor quando ele saía da casa. A Débora só retomou a consciência e pensou que era hora de sair da casa quando Tony pareceu ter sido empurrado pelas escadas por uma força estranha e ele quebrou alguns ossos. Nada demais, não foi nada grave que ele precisou ficar internado no hospital, mas ele se machucou. Então, finalmente, eles decidiram fazer um exorcismo ali. Antes deles tomarem a decisão do exorcismo, o casal com o filho também passaram um tempo fora da casa para eles tentarem entender se o problema era da casa ou se estava junto com a família. Só que os fenômenos paravam quando eles saíam, então o exorcismo foi na casa mesmo. Durante essas sessões de exorcismo, 11 cortes profundos apareceram nas costas do Tony. Ele disse que ele sempre sentia primeiro um frio na região e depois o corte aparecia. E aí depois disso foi a gota d'água, eles decidiram se mudar, e uma coisa que eles explicaram no programa é que esses fenômenos não aconteciam todos os dias, não era todo dia que eles tinham alguma experiência. Às vezes acontecia por uma semana, aí eles ficavam meses sem nada acontecer, aí depois acontecia de novo. Só que nesses períodos que nada acontecia, eles começavam a duvidar deles mesmos. Tipo, será que é coisa da nossa cabeça? Será que isso tá acontecendo? Será que a gente não tá inventando? Não é algum tipo de estresse? Até que, é claro, as coisas escalaram. Então, eles saíram da casa, se mudaram, a vida deles continuou normal.
nada mais aconteceu. Só que aquela casa ficou um tempo desocupada. Depois, ela foi alugada para uma nova inquilina e não muito tempo depois, o proprietário despejou essa mulher do local. Isso porque em uma inspeção que ele foi fazer na casa, ele percebeu que no porão tinham vários desenhos, coisas escritas e um grande pentagrama desenhado. Então, de acordo com o proprietário, essa mulher estava usando a casa para fazer alguns tipos de rituais. A gente não sabe quais, mas ela deve ter aproveitado a popularidade e a história da casa a partir daquele programa de TV para usar para o que quer que ela quisesse. Depois que ela foi despejada, a casa ficou desocupada e passou para um novo proprietário. De acordo com o site oficial da Sally House, o dono é um homem chamado Les Smith Jr., que já tá com a casa há mais de 20 anos. Só que hoje ninguém mora mais no local. Ela é usada como um museu e vários investigadores paranormais vão lá, fazem investigações, passam a noite. E pela história, o exorcismo não deu certo, a casa continua assombrada. Intensificado agora depois que o Tony e a Débora se mudaram com os rituais que foram feitos ali. Se vocês pesquisarem no YouTube, tem diversos vídeos de investigação paranormal de pessoas passando a noite na Sally House. Muitas pessoas experienciam como se fosse o espírito de uma garotinha mesmo. Nos quartos, eles deixaram vários brinquedos, então às vezes as pessoas mexem nos brinquedos e aí parece que acontece alguma manifestação, como se a Sally ficasse brava que estão mexendo nas coisas delas. Mas, como eu mencionei, o áudio mais assustador que já gravaram nessa casa, que eu não consigo confirmar se é algo real ou não, vocês sabem, essas coisas sei lá, é muito bizarro, pode ser que seja verdade, pode ser que não, mas é muito assustador. Quando estavam fazendo algumas perguntas, tem algo que responde, mas a gente não consegue entender o que tá respondendo. Parecem mais grunhidos, rosnados, uma coisa bem bizarra que me deixou bem assustada. No one else is in this room this time. Coming back into the room. I'm going to take the recorder. Thank you for your time. E de acordo com a internet, foi durante uma das investigações que os médiums dos sightings fizeram na casa. Agora, se vocês me perguntarem se eu acredito que essa casa é assombrada mesmo ou não, se aquilo é verdade ou não, eu acredito que algumas manifestações podem ser reais, mas ao mesmo tempo eu sou da opinião que quando você vai num local que dizem que é assombrado e você tá esperando que coisas aconteçam, é bem provável que elas vão acontecer, nem que seja pela sua própria mente. Você começa a ouvir coisas, você começa a ver coisas que às vezes nem estavam lá, e eu não deixo de acreditar. Se eu tivesse a oportunidade de ir na Sally House, eu iria? Com certeza eu iria ficar com muito medo, certeza que a minha mente ia fazer várias coisas acontecerem, porque eu ia ficar em choque. Tenho curiosidade, mas eu acho que nesses casos algumas coisas são um pouquinho aumentadas. O caso me chamou bastante atenção, principalmente por conta dos cortes no Tony. Eu não consegui achar uma explicação plausível. Eu não sei se existe algum tipo de doença em que cortes assim aparecem do nada na pele, mas não é do meu conhecimento. Então, comentem aí o que vocês acharam, se vocês iriam nessa casa, e até a próxima.